O que fazer nos dias em que a gente não se sente tão bem? Eu me lembro de uma frase de uma professora que eu tive de filosofia que me marcou, eu nunca mais esqueci. Quando você estiver com dor de cabeça, não tente saber o porquê. Tome o remédio, faça a dor de cabeça embora, depois você procure as causas. E aí você vai descobrir se foi por falta de líquido, por falta de tomar água, se você bebeu muito álcool, se você ficou muito preocupado, muito estressado no seu dia, depois que a dor de cabeça foi embora. Então o princípio vai ser o mesmo. O importante é você saber que quando você não está se sentindo muito bem, a causa foi feita nas horas anteriores e nos dias anteriores. Mas antes de saber a causa, você primeiro tem que fazer o efeito ir embora. E como que a gente faz o efeito dos sentimentos negativos ir embora? Provocando sentimentos positivos. E a única forma de a gente fazer isso é assistir, ouvir, se colocar em situações em que a gente sabe que vai se sentir bem. Exemplo, você pode colocar um filme ou um documentário que faz você se sentir bem. Você pode colocar uma música ou uma playlist de músicas que fazem você se sentir bem. Você pode assistir canal e vídeos como esse e já salva ele para voltar todas as vezes que forem necessárias. Vídeos e conteúdos que fazem você se sentir bem. E aí você observa, no dia de hoje, depois do seu trabalho, depois que você já fez as obrigações que você tem que fazer, coloque esses filmes, essas músicas, esses vídeos e se permita se sentir bem. Não pense sobre a causa hoje. Amanhã, reflita. Se você se sentir melhor, aí você vai procurar a causa. Se não, repita a dose. Repita quantas vezes, quantos dias forem necessários até você começar a se sentir bem. Depois, quando você começar a se sentir bem, aí sim você vai analisar a causa. E a causa é algo muito simples, muito fácil de se entender e até lógico. A vida funciona como matemática. Toda a nossa realidade é divinamente organizada pela geometria sagrada, pela matemática sagrada. E a nossa mente funciona da mesma forma. Todas as vezes que a gente se sente bem ou se sente mal, a gente está sentindo a qualidade da nossa corrente sanguínea, pela química formada pela nossa mente. Então, se nos sentimos bem, é porque a nossa mente produziu uma química boa, agradável. Se nos sentimos mal, é porque a nossa mente produziu uma química desagradável. Mas essa química negativa ou positiva só é formada quando a gente escolhe um pensamento e se detém o nosso foco nesse pensamento, elaborando ele, e aí já vai ser construído em imagens, e aí esse pensamento vai produzir, vai fazer com que a mente produza uma química. Essa química pode ser boa ou pode ser má, dependendo do pensamento que você elaborou. O problema é que quando a gente não está consciente, a mente continua trabalhando de forma inconsciente. Então, nos dias que você se sente mal, nos dias que você sente um sentimento, uma emoção negativa, é porque nesse mesmo dia e nos dias anteriores você se permitiu ficar inconsciente, deixando a vida te levar, se entretendo, se distraindo com as informações e a sua mente trabalhou no automático. Muito provavelmente ela elaborou pensamentos negativos que fez com que ela trabalhasse e gerasse uma química negativa. Eu estava até conversando com a minha esposa sobre esse assunto e aí ela perguntou, mas e quando a gente tem um sentimento por algo que a gente acabou de pensar? Eu falei para ela que, na realidade, o que acontece nesses casos é que o pensamento que a gente teve e que fez com que a gente se sentisse muito mal foi só uma gota em um copo cheio de uma química desagradável. E essa gota, num copo que já estava transbordando, fez com que a gente se sentisse muito mal. Mas o que aconteceu foi o acúmulo de pensamentos e assim,
Mas o que aconteceu foi o acúmulo de pensamentos negativos durante horas e dias, e aí fez com que a nossa mente produzisse muita química desagradável, muita química com uma qualidade negativa. Então, o que a gente tem que fazer? Depois que a gente já está bem melhor por assistir filmes, ver conteúdos que fez com que a nossa mente criasse uma química positiva, então agora a gente está se sentindo bem. Nesse momento, a gente vai achar as causas. E a causa é sempre essa. Quando a gente não está consciente dos nossos pensamentos e a nossa mente age no automático, muito provavelmente a gente vai produzir uma química negativa. Por quê? O nosso entorno está repleto de informações negativas, tanto no nosso entorno físico, como também no digital, em redes sociais, em programas de televisão, notícias que a gente vê. Então, quando a gente não está consciente, essas informações negativas vão direto para o subconsciente e a mente vai elaborar elas. E quando a gente percebe que está num dia que a gente não está se sentindo muito bem, foi porque a gente se permitiu ficar inconsciente, ficar desapercebido das informações que chegam até nós e a nossa mente elaborou. Então, nesse momento, a gente tem que fazer todo esse processo que eu expliquei para reverter essa química, essa bioquímica e aí achar a causa. Então, a causa é essa. Você precisa ficar mais consciente para diminuir esses picos negativos de estado emocional. Quando você fica mais consciente dos seus pensamentos e escolhe eles deliberadamente, você automaticamente, pela lógica, vai escolher apenas pensamentos positivos e vai se deter apenas em informações positivas. Essas informações positivas, essas mensagens positivas fazem com que a nossa mente faça uma bioquímica positiva. A regra do jogo é muito clara, é muito fácil de se entender. O que a gente precisa fazer é construir um hábito, um estilo de vida em que a gente fique mais consciente dos nossos pensamentos, para a gente poder escolher conscientemente só aquilo que faz sentido para a gente. E rejeitar, simplesmente deixar embora informações negativas de um filme que a gente está vendo, de um programa que a gente está vendo, de uma conversa que estão conversando aqui no nosso redor e a gente não consegue escapar dessas informações. Nesses momentos, a gente precisa ficar mais consciente para deixar essas informações ir embora e colocar um pensamento positivo no lugar na nossa mente. Não deixar que essas informações que estão ao nosso redor vão para o inconsciente, para o subconsciente. Mas, no lugar disso, colocar outros pensamentos, pensamentos saudáveis, pensamentos positivos. E assim a gente encerra o nosso subconsciente cheio de informações positivas. E aí a gente constrói uma química, uma bioquímica positiva. No outro dia, a gente vai se sentir muito melhor do que no dia de hoje. Se a gente continuar nesse processo, a gente vai se sentir cada vez melhor, porque os nossos sentimentos são só um reflexo dos nossos pensamentos. E com essa explicação fica claro que não é algo místico, mas simplesmente biológico, uma estrutura biológica, uma somatória de pensamentos que produzem uma bioquímica. E quanto mais essa bioquímica positiva aumenta na nossa corrente sanguínea, mais a gente se sente bem. Fica fácil entender dessa forma, né? Eu espero que esse conteúdo, que esse vídeo tenha te ajudado e salve e curta esse vídeo. Volte aqui todas as vezes que forem necessárias. Mas antes de pensar o porquê você está se sentindo bem, coloque esses filmes, esse vídeo, coloque informações para você se sentir melhor. E aí você vai ter clareza para entender todas as vezes que você deixou a sua mente vagar, deixou ela ir sem o seu controle, tá bom? Fique mais consciente da sua mente, fique no controle da sua mente e fique no controle da sua vida. É isso que eu espero pra você e é esse o objetivo desse canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coração, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.